Olá, pessoal. Então, nós vamos dar início, né, a mais uma live. E antes de iniciarmos o nosso encontro, eu informo que esta live ela é acessível em Libras e que a gente está com uma outra sala aberta, onde os intérpretes farão a tradução das falas, de modo que as pessoas surdas possam participar da discussão, tá certo? A nossa equipe vai colocar aí no chat o link de acesso à sala com os intérpretes, tá bom? Para que vocês, quem necessitar acompanhar com os intérpretes, possa acessar, tá bom? É um prazer ter vocês aqui conosco nessa última live do mês de julho, né? Lives que foram organizadas pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Secretaria-Geral de Educação à Distância. Eu fico muito feliz porque eu vejo aqui pessoas que participaram com a gente de todas, né, ou da maioria delas, e eu informo que com o encontro de hoje, a gente encerra aí uma série de 12 lives consecutivas, que nós trouxemos temas diversos, mas com enfoque principal em pensar nas possibilidades e desafios do ensino não presencial emergencial. Então, durante o mês de agosto, nós faremos uma pausa com essas lives, tá? Mas isso não significa que a gente não vai estar em contato e que as atividades de assessoria e de formação, elas vão se encerrar, tá bom? No mês de agosto, a gente tem uma programação intensa de atividades, né? E nós vamos focar tanto a equipe, né, de assessoria da Pró-Reitoria de Graduação, quanto da Secretaria-Geral de Educação à Distância. A gente vai se dedicar mais em auxiliá-los nas atividades de planejamento, né, do período letivo, que nós teremos aí, que vai se iniciar em 31 de agosto, tá bom? Nesse formato de ensino não presencial emergencial. Vocês terão uma nova sala de assessoria pedagógica, tá, que a gente está desenvolvendo para vocês. Essa sala, vocês vão ter mais materiais para consulta, e a gente vai trazer também algumas novidades para essa sala, por exemplo, uma sessão de partilha de boas práticas. E eu fiquei muito feliz agora que nesse momento de pré-início de live, eu já estava conversando com algumas professoras que têm feito, né, que os cursos têm feito, os departamentos, excelentes trabalhos de partilhas de boas práticas. E a gente acredita muito no potencial desse formato de aprendizagem da docência, né? A partilha num viés mais que a gente chama de uma docência mais solidária e menos solitária, tá bom? Nós teremos também o 10º Seminário de Ensino de Graduação, que vai ser no dia 18 e 19 de agosto. A gente está concluindo a programação, mas eu adianto aí para vocês que nós teremos, inclusive, a participação de um pesquisador internacional, né, que trabalha com temas de docência universitária, didática universitária, então vai estar bem interessante. Vai acontecer também o CIET IMPED, que é um evento renomado, organizado pela Secretaria-Geral de Educação à Distância. Os webinários pré-CIET também vão continuar em agosto, né, até o evento. Também sei que o CCET está organizando uma semana formativa para os docentes, em especial do centro, mas provavelmente eles farão uma divulgação ampliando até mesmo o acesso. Então, assim, nós teremos muitas atividades que a instituição está pensando em termos de capacitação, de formação docente. Nós também fizemos, né, tivemos o cuidado de garantir no calendário letivo que tivesse um período de planejamento coletivo nos cursos de vocês, tá bom? Então, enfim, são várias atividades, a gente vai ter muito trabalho em agosto, a gente vai se ver com bastante frequência também, tá? Como eu já disse, né, eu estou muito feliz com a presença de vocês, mas hoje eu me alegro muito mais por concluir essa série de lives com a presença dos membros do Grupo de Trabalho Interdisciplinar sobre Acessibilidade. Esse é um grupo que ele foi constituído pela Pró-Reitoria de Graduação, e eu lembro que nós estávamos em uma reunião de formação, né, da equipe de formação da Prograde, e a gente se deu conta que ainda não tínhamos pensado em ações, enquanto Prograde, que remetesse às questões de acessibilidade na UFSCar. E aí eu sugeri que a gente fizesse contato com o professor Leonardo Cabral, né, que está aqui presente, está aqui com a gente,
E assim, em questão de poucos dias, nós já tínhamos um GT constituído, consistente, atuante, nas atividades, nas propostas, né? E eu fiquei impressionada de ver assim o grau de engajamento dessa equipe, desse grupo, que se engajaram mesmo nessa pauta, né? E tentando pensar nas ações aí para esse contexto que a gente tá vivendo. Eu fiquei muito feliz, né, de acompanhar, acompanhei um pouco distante, infelizmente, as discussões, mas eu quero registrar aqui minha admiração pelo trabalho de vocês e pelo engajamento e comprometimento, viu? Parabéns aí a toda a equipe, todo o grupo de trabalho interdisciplinar sobre acessibilidade. Então, o nosso encontro de hoje, ele traz esse tema, né, de discussão, que é a promoção da acessibilidade em período de atividades não presenciais. E quem vai conduzir esse encontro de hoje são os membros do GTI Acessibilidade, né, que é formado por especialistas de diferentes áreas, incluindo aí os servidores docentes e os técnicos administrativos. Ah, o professor Leonardo ele vai iniciar, né, fazendo uma breve apresentação, e aí em seguida eles vão se organizar, né, entre os membros para conduzir essa discussão. Mas antes de passar a palavra para os membros do GTI, Acessibilidade, eu gosto sempre de divulgar também o webinário que acontece na quinta-feira, que é o webinário SEAD, né? Então, todas as quintas-feiras, como o evento aí do Preciete, a gente tem um webinário SEAD, e o tema de amanhã é sobre podcast, que é um tema bem interessante, né, que atende um pouco das nossas necessidades. Então, o tema é podcast e produção em tempos de isolamento, com o professor Alberto Oliveira, tá? Então, se a gente tiver um tempinho aí na nossa agenda, que está bem cheia, fica aí o convite para vocês. A equipe da SEAD também está aí, eles podem colocar o link de acesso e fazer mais divulgação aí sobre o webinário, né? Eu relembro também que as nossas lives elas são gravadas e elas ficam disponíveis no site da Prograde, e também existe uma playlist no canal do YouTube da SEAD em que vocês encontram todas as lives que foram realizadas até agora, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, o professor Leonardo ele fará uma breve explanação e aí a gente inicia as discussões. A gente dá preferência, nós vamos dar preferência para que a participação de vocês ocorra de forma oral, então que vocês possam abrir o microfone, né, e colocar aí as suas dúvidas, questionamentos, reflexões, não é? Para que assim as pessoas com baixa visão elas possam acompanhar também as nossas discussões, tá certo? Então eu passo aí a palavra para o professor Leonardo para a gente dar início à nossa live de hoje. E agora eu lembro também que a partir de agora ela será conduzida pelos membros do GTI Acessibilidade. Tá certo? Obrigada, pessoal. E agora é com vocês, GTI. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Leonardo Cabral, sou do Departamento de Psicologia, do curso de Licenciatura em Educação Especial. É uma alegria estar aqui, compondo, né, o grupo de trabalho interdisciplinar Acessibilidade e de estar ao lado, né, de todas essas pessoas para poder dialogar sobre esse tema que é tão caro e importante para a nossa instituição, né? Eu vou pedir a licença para poder projetar aqui os meus slides. Os slides do grupo, na verdade, que a gente desenvolveu para poder conduzir um pouquinho e tentar trazer para vocês uma contextualização desse grupo de trabalho, alguns pontos que a gente pôde elencar a partir de sondagens institucionais que a gente desenvolveu. Então, aqui é uma responsabilidade muito grande eu falar nesse início. Então, caso eu me esqueça de falar algum ponto específico, peço a gentileza, né, de complementações do grupo, que a gente vai estar junto aí até o final dessa live, né? Eu começo essa live dizendo que a gente está constituindo o grupo de trabalho Cooperação e Acessibilidade, né, um portal que a gente vai falar no final da live, e eu não posso deixar aqui de citar, né, quem está envolvido diretamente nessas reuniões
que acontecem todas as sextas-feiras, né? Como a Esther bem comentou, eu acredito que foi num tempo muito curto para uma questão muito difícil de ser articulada em tão pouco tempo, né? Mas que todo mundo se prontificou e todo mundo se organizou para estar junto pela importância, né? Então eu destaco aqui a presença da SAAD, né? Da SEAD, da Secretaria do TIUSP, do DWeb da SIM, né? Desenvolvimento de Web, da USE, da PROACE, no âmbito da Prograde, né? Que coordenou o GTI Acessibilidade, né? Destaco a cooperação, né, da DIDIPED, da CAAP, das divisões de ensino e graduação de São Carlos, de Araras, Lagoa do Sino e de Sorocaba, né? No departamento de psicologia, representados pelo curso TIUSP, pela professora Vanessa, e pelo grupo IDEA, né, Identidades, Deficiências, Educação e Acessibilidade, e pelo Departamento de Engenharia de Produção, né, na figura do professor Luiz Tonin, e a professora Rosalina, que representou o Departamento de Medicina, o curso de Medicina, nesse grupo de trabalho, né? Então, a gente não está trabalhando somente no campus de São Carlos, a gente está trabalhando enquanto 4 campi, né, para poder tentar discutir as questões de acessibilidade. Então, para poder organizar, né, o nosso grupo, a gente se subdividiu, né, um grupo constituído por mais ou menos 15 pessoas, a gente se dividiu para poder cumprir algumas metas em 5 eixos, né? A primeira meta, o primeiro eixo, se constituiu por uma sondagem institucional para identificar quais são as características dos estudantes, algumas necessidades que eles pudessem vir a ter, sobretudo com relação à acessibilidade pedagógica, curricular, né? O segundo eixo se desdobrou, né, para poder identificar recursos, projetos, cursos, estágios já existentes na instituição, né, justamente pelo princípio de a gente não ter que começar do zero, uma vez que a Universidade Federal de São Carlos é uma instituição que, historicamente, né, tem um programa de pós-graduação em educação especial, tem a SAAD, tem o histórico do programa Incluir, então é uma trajetória que não começou agora, né, mas eu achei a oportunidade muito importante para a UFSCar de articular interdisciplinarmente as figuras que já estão presentes na UFSCar, os recursos e as iniciativas já desenvolvidas na UFSCar, né? Então, o intuito foi de organizar, sistematizar isso, de modo que facilitasse a acessibilidade e o acesso à informação, né? Que são coisas diferentes, mas que se complementam. O terceiro eixo seria o cruzamento entre demandas, né? Os recursos disponíveis e os recursos necessários, porque os estudantes e os docentes, eles mencionaram várias inquietações, né, relacionadas a tecnologias e tudo mais, mas também com relação à parte pedagógica, de tempos, de espaços. Então, a gente precisou levantar essas demandas para poder tentar, né, identificar o que a UFSCar poderia oferecer. E também o quarto eixo, junto com a Secretaria, o Departamento de Desenvolvimento Web, né, que faz parte da SIM, está desenvolvendo um canal de comunicação institucional, né, na perspectiva da acessibilidade, para reunir todo esse trabalho do GTI, acessibilidade, no que a gente está chamando de portal acessibilidade, né, para poder justamente reunir essas iniciativas que a Prograde tem feito, né, que a SEAD tem feito, que os docentes, eu achei muito interessante essa perspectiva que a Esther comentou sobre a reunião das boas práticas, né, que isso a gente vai poder não só disponibilizar nos canais de origem, mas também reunir nesse portal acessibilidade para facilitar o acesso, né, às informações. E o quinto eixo, que seria a oferta de informações, eu coloco aí informações entre parênteses, o IN, porque a gente vai disponibilizar cursos de formação também, né? Então, já tem cursos de formação disponíveis na UFSCar em relação à acessibilidade, né? Tem um curso de introdução a Libras, curso de educação especial, curso de tecnologias. Então, a gente acaba tendo isso de uma maneira sistematizada nesse portal de acessibilidade.
Para quem não teve acesso ainda ao relatório, né, do GTI Acessibilidade, que foi disponibilizado pelo GT Planejamento da Prograde, a gente teve respondentes que se constituem, né, do grupo de pessoas com deficiências, indígenas, estrangeiros, bolsistas de assistência estudantil, outros estudantes, né? E a gente percebeu ali que, de alunos com deficiências especificamente, temos 15 no campo de São Carlos, 2 em Sorocaba, né? Mas isso não reduz a responsabilidade dos outros campi em relação à acessibilidade, uma vez que ela pode estar transversalizando aí o planejamento pedagógico de todos. Por exemplo, a antecedência de envio de materiais de estudo, né, foi um dos pontos que os estudantes estão solicitando, né, é importante entender, compreender, né, que poucos são os alunos que têm conhecimentos sobre mídia, sobre edição de vídeos, então é um cuidado que na hora do planejamento precisa ser considerado, né, e quando a gente fala sobre acessibilidade mesmo, a gente, né, do grupo, a gente identificou alguns pontos específicos que a gente destaca aqui nessa live, tá? Mas não desconsiderando as outras questões tecnológicas, né, de acesso à internet, essa faz parte de uma sondagem mais ampla da UFSCar. O que a gente focou aqui foi em trazer para vocês algumas questões importantes para se pensar no planejamento. Por exemplo, o formato dos arquivos, dos materiais didáticos, né? Conversar com os alunos se eles têm dificuldades ou facilidades em arquivos em formato Word, em formato PDF, que às vezes está em formato de figuras, e os leitores de tela não possibilitam essa leitura, então o cego, por exemplo, pode não ter acesso a essas informações, as imagens, né? Então, por exemplo, tabelas muito complicadas, né, dependendo da deficiência do estudante, isso pode ser um agravante para poder ter acesso à informação e, consequentemente, isso se torna uma barreira pedagógica, né, e aí o currículo em si, ele se torna inacessível. O formato de vídeos, com preferência para vídeos que tenham legenda, que tenham descrição de imagens, que tenham janela de libras, tá? Então, é por isso que o GTI Acessibilidade foi constituído, até para poder facilitar o processo de direcionamento das demandas. Por exemplo, a Secretaria do TIUSP está à disposição para poder identificar onde tem aluno surdo, na verdade já identificamos, né, a partir dessa sondagem, e a Secretaria já tem esses cadastros para poder dar apoio aos docentes e aos estudantes nesse processo de adequação dos materiais. Os programas de computador para acessibilidade também é uma questão importante de ser elencada pelo fato de alguns precisarem de leitores de tela, né? Convertores, por exemplo, às vezes eu mando um artigo que está em PDF, né? As revistas, os periódicos têm artigos em PDF. E tem o converter, por exemplo, que é gratuito e facilmente pode quebrar esse material. Temos já alguns vídeos que explicam como isso é feito. Tecnologia assistiva, né? Alguns estudantes da pedagogia, por exemplo, sinalizaram que precisam de acionadores, de órteses e outros, e cada uma dessas demandas serão sondadas diretamente junto ao estudante no processo de planejamento. Então, o intuito aqui da nossa apresentação é mostrar para esses diferentes cursos, né, que existem demandas que foram sinalizadas pelos estudantes, né? Na gerontologia, na terapia ocupacional, nas ciências biológicas, isso no campus, no CCBS, né? No C7 também, vários cursos levantaram demandas, né? O curso da ciência da computação, da engenharia civil, engenharia física, engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, física, licenciatura em física, matemática noturno, química. Então, esses cursos, eles sinalizaram questões como formato de arquivos e vídeos, como eu falei para vocês, programas, né, de acessibilidade, mas também tutoria para descrição de imagens, recursos de tecnologia assistiva também. Quando a gente fala de tutoria, né, tem aí, eu destaco para vocês a resolução, as resoluções que foram publicadas no dia 27 de julho, que falam um pouco sobre a diferença entre monitoria, entre tutoria, né?
para poder vocês considerarem no momento de planejamento das disciplinas nesse processo de EMP, né, de ensino não presencial emergencial. Administração, engenharia florestal também trouxe algumas demandas, também nessa perspectiva. O curso de Química traz a importância de ampliação para materiais de leitura, ou seja, não necessariamente o aluno vai ter um recurso para poder ampliar, né? Mas hoje vários softwares fazem isso. Só que talvez seja interessante já construir os slides com letras grandes, né? Que não façam, que não tragam grandes dificuldades para adequação. E o que facilita para mim, facilita para o colega também, e isso acaba se tornando uma prática, um hábito, né? Mais relacionadas à atitude de planejamento e de disponibilização dos materiais do que algo muito distante e que demanda a questão do planejamento, de conhecimentos muito específicos, tá? Então, os alunos, eles evidenciaram algumas questões, né, que se dividiram em 3 blocos. Em relação às atitudes docentes, a procedimentos acessíveis e a procedimentos não acessíveis. No campo das atitudes docentes, né, que os alunos apontaram, eles destacaram a questão da importância de planejar, né, de reinventar-se como docente, e aqui eu também coloco um paralelo, me tomo a liberdade disso, né, para também a gente destacar que os alunos também vão se reinventar enquanto discentes, enquanto estudantes. Então, tudo bem, a gente espera que o docente se reinvente, mas a gente também espera que os alunos se reinventem. Então, é a comunidade acadêmica, os técnicos administrativos, né, os docentes, os gestores, os estudantes, todos nós estamos nos reinventando nesse processo. Organizar o tempo para as atividades, interagir com os estudantes, ter paciência nesse processo, né? Em relação aos procedimentos acessíveis, planejar novas formas avaliativas, gravar as aulas, encaminhar materiais com antecedência, adaptar materiais para pessoas com deficiências e ter um canal para tirar dúvidas também, né? Para não ficar uma comunicação assíncrona demais, né? Por mais que talvez seja algo síncrono, não necessariamente isso dá abertura para tirar dúvidas de uma maneira adequada. E destacam procedimentos não acessíveis. Por exemplo, fazer videoconferências. O fato de fazer videoconferências não é que seja inacessível, mas é a maneira de se fazer a videoconferência. Por exemplo, escrever no chat ao invés de usar o microfone, porque a pessoa que é cega, por exemplo, ela vai precisar de ter acesso ao áudio de quem está falando. E essa mesma pessoa cega utiliza o software leitor de tela que faz em áudio a leitura do que está sendo escrito em chat. Então, é difícil a pessoa focar a sua atenção no chat e perder o conteúdo que está sendo falado pelo docente, por quem estiver falando, né, pelo colega. Então, as boas práticas das videoconferências precisam ser atentadas, né, precisam ser pensadas e discutidas com pequenas regras de comunicação, né, a gente chama de netiqueta também, né. O fato de usar a lousa ou escrever durante a aula nem sempre é acessível. Por exemplo, se eu levanto dessa cadeira e começo eu tenho um bloco de papel aqui e começo a escrever nesse bloco, a pessoa que tem baixa visão, ela não necessariamente vai conseguir enxergar o que o docente ou o colega está escrevendo nesse papel. Então, é melhor projetar, tá? O que está sendo desenvolvido. Falar muito alto e gravar a aula em locais com muitos ruídos, fazer aulas muito longas também é algo que não é muito acessível, e deixar microfones e câmeras ligados, no caso de todos que estão presentes nessas videoconferências, tá? E isso é importante a gente pensar, né? Para quem ainda não teve acesso, a gente vai dividir o calendário, né, do ensino não presencial e emergencial. O COG, né, dividiu o calendário em 3 blocos, né, o bloco A, o bloco B e o bloco C. Então, de 31 de agosto a 26 de outubro é o bloco A. O bloco B é de 9 de novembro a 16 de janeiro de 2021, com recesso de final de ano.
e o bloco C, 31 de agosto a 16 de janeiro, né, que seriam algumas atividades que demandam mais tempo, com o recesso de final de ano. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o grupo de trabalho interdisciplinar, ele está preocupado, né, levantou, né, a demanda de a preocupação de os alunos se matricularem, se inscreverem em muitas atividades concomitantes, tá? Por que isso? Se o estudante se matricula em muitas atividades, isso pode impactar no aproveitamento e também nos processos de desenvolvimento das atividades em si. Então, o que a gente está recomendando, né, e não obrigando? Tudo o que está sendo discutido no âmbito da Prograde, do COG, são em caráter de recomendação, né? Em caráter de recomendação. E a gente recomenda que os discentes se matriculem, no máximo, 3 atividades concomitantes. E não mais que isso, pelo fato de ser tudo muito novo, de os espaços serem muito novos também, né? Os tempos e os espaços de organização. Então, isso acaba sendo um fato que precisa ser pensado. E aí eu trago tanto para discentes quanto para os docentes, né, para os técnicos administrativos, o destaque para 2 lives já desenvolvidas pela Prograde, né, na condução da Esther, a live 3, que tem a ver com a frequência e avaliação nos ambientes virtuais, o que considerar, e a live 6, né, que tem a ver com o planejamento da carga horária em ambiente virtual de aprendizagem. É importante a gente aproveitar isso, né, e também hoje eu conversei com a professora Jerusa, do DTO, e ela mencionou sobre a live que fala sobre os direitos autorais dos vídeos também. Na verdade, é importante que todos visitem as lives e vejam o que isso pode ser adequado agora para o planejamento, algumas coisas serão adequadas para o andamento das atividades, então cabe aí a gente aproveitar tudo que a gente está se esforçando, né, para trazer elementos para a comunidade acadêmica. Destaco aqui o que foi publicado antes de ontem, né, a resolução COG número 330, a resolução COG número 331 e a resolução COG número 332, tudo do dia 27 de julho de 2020, para poder cada docente e discente ter consciência do que pode ser planejado nesse processo. E como eu falei no início da live, né, a gente já está finalizando agora para abrir para diálogo, a gente está desenvolvendo, na perspectiva da acessibilidade, o portal Acessibilidade, né, o site é www.acessibilidade.fiscar.br, que ainda não está em domínio público, pelo fato que isso está exigindo uma validação, né, com os leitores de tela, o Rodrigo Vinícius, a quem agradeço bastante, a Daiane, que fez a logo, pela mediação da Prograde, a gente tem discutido sobre qual o caminho para qual e o que precisa constar nesse portal acessibilidade. Então, todo o grupo de trabalho interdisciplinar opinou sobre o que seria importante, né? A professora Ofir, né, ela trouxe algumas questões sobre esses botões centrais para a identificação dos usuários. Então, está sendo um momento de construção muito rico que a gente percebe que precisava de ter na UFSCar, um portal que centralizasse as questões específicas para acessibilidade. E nisso a gente vai ter, na página inicial, algumas questões, né, de acesso rápido e tudo mais, a apresentação, informações sobre o GT, as normativas institucionais, conceitos específicos sobre pessoas com deficiência, quem tem direito de pessoas com deficiência, quem não tem, mas que tem direito de recurso pedagógico, né? Os recursos, a estrutura de cada setor, então tem a CAAP, tem a SAAD, tem a SEAD, tem as várias instâncias da UFSCar, elas muitas vezes são desconhecidas pela própria comunidade acadêmica. Então, esse portal vai ser para poder trazer esse acesso à informação. Os cursos, como eu mencionei para vocês, né, os que já estão desenvolvidos, essas lives que estão sendo feitas pela Prograde, com a SEAD, as notícias, né, e no contato a gente está fazendo um formulário, né, que a gente percebeu quão complexo é a gente identificar as demandas. Então, a gente tentou abarcar as questões étnico-raciais, as questões de diversidade de gênero e sexualidade, as questões de deficiência, as questões de origem
no caso dos estrangeiros, né? Então, a gente está tentando, e isso é dinâmico, não é fixo, mas a gente já está tentando trazer essa sondagem, por quê? Uma grande criticidade que a gente tem, e eu preciso registrar aqui, é o sistema SIGA, né? De matrícula e rematrícula. É, o sistema SIGA, ele ainda não está trazendo as informações que possibilitam o planejamento dos docentes, das coordenações de curso, em relação às necessidades pedagógicas dos estudantes. Porque essa sondagem poderia já ser numa matrícula e na rematrícula, para que o aluno não se autodeclare ou solicite alguma questão somente quando ele entra na universidade, mas que isso fique aberto para que, quando aconteça, isso seja possível, né, esse canal de comunicação. E o e-mail que a gente criou, já institucionalizou, é o portal.acessibilidade@ufscar.br, que todos aqueles setores que eu falei no início, né, a CAP, a SAAD, a SEAD, a Secretaria de Tradução e Intérprete de Libras, é, vão ter acesso a esse mesmo e-mail, porque todos precisam ter conhecimento de maneira sigilosa, obviamente, institucionalizada e com cuidado, né, para poder conhecer as demandas e encaminhar as respostas dessas demandas, sejam por meio de identificação de recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, né, recursos mobiliários, né, então isso tudo acaba sendo essa parte da acessibilidade, tá bom? Então, eu interrompo aqui o meu compartilhamento para abrir ao diálogo e agradecer a atenção de vocês. Caso não tenha ficado claro alguma coisa, caso alguém queira complementar, por favor, fiquem à vontade. Vou fazer igual a Esther. Teve um dia que eu vi uma live dela, ela ficou assim, olhando, esperando alguém perguntar. É, mas eu gostaria de aproveitar, então, só para dizer, né, que a questão, eu acho que é importante destacar, né, que a questão das pessoas com deficiência não é uma questão de assistencialismo, não é uma questão de bondade, mas é uma questão de direito, tá? Então, a gente precisa sempre destacar isso, porque não é uma questão de, eu quero fazer isso, eu escolho fazer isso por causa de perspectivas até religiosas que existem, né? Ou uma perspectiva muito biomédica. Então, é preciso olhar com uma perspectiva biopsicossocial, né? Pensando na questão social, econômica, cultural, né? Que isso envolve a questão linguística, envolve várias questões, a questão de diversidade de gênero, então isso encontra a questão da identidade, que é transversal a todos os indivíduos. Então, quando a gente fala de indígenas, pessoas do grupo LGBTQIA+, as questões étnico-raciais, todas elas podem ter ou não deficiência. Todas elas, com deficiência, podem ter ou não transtorno do espectro do autismo. Todas elas podem ter deficiência, podendo ter ou não altas habilidades de superdotação. Então, não cabe a nós escolher, né? Mas essa interdisciplinaridade que a gente construiu no GT é justamente para a gente não pensar que a questão da acessibilidade é uma questão específica da área das humanas ou da área da educação, mas é uma área transversal a todas as áreas do conhecimento. Eu tive uma experiência riquíssima com a professora Rosalina, o professor Ubiratã, que me trouxe isso, né, na área das áreas biomédicas, o professor Toninho na área da engenharia de produção, né, eu estou tendo um desafio muito interessante com o pessoal da SIM para desenvolver esse ambiente que a gente tem discutido bastante sobre as plataformas acessíveis, a linguagem acessível, a disposição no site, a linguagem direta e não complexa, para poder facilitar o acesso à informação, que impacta, esse acesso à informação impacta na saúde mental,
impacta na saúde de prevenção, impacta na saúde né, do indivíduo, mas também impacta no desenvolvimento acadêmico de cada um e também dos docentes, né? Nós, docentes, técnicos administrativos, também estamos preocupados, estamos nos sobrecarregando, e a gente precisa trazer isso, né? A Marisa, ela pergunta sobre o que significa reinventar-se como docente. Essa foi uma fala dos estudantes, né? E quando a gente fala de reinventar-se, não é nem, eu não traria reinventar, mas é ressignificar e não desconsiderar todo o nosso repertório de conhecimento e saber, para cada situação, o que que a gente precisa resgatar naquele momento, né? Porque nem sempre a gente tem que usar todo o nosso repertório, mas a gente precisa talvez ter consciência, né, e serenidade para dialogar com o aluno e com os alunos, e não porque não é centralizado no aluno, né? A questão da acessibilidade curricular é uma questão de planejamento coletivo com a participação do aluno e não para ele, para a gente poder identificar demandas que a gente nunca tinha parado para pensar. E talvez é uma coisa muito simples, né, de ser disponibilizada e está mais ligada à questão de atitude docente, do técnico administrativo e dos estudantes, do que uma questão tecnológica ou high-tech, sabe? É uma questão, muitas vezes, que envolve a percepção de que a gente tem repertórios mínimos para poder trazer essa questão, tá? Essa construção da acessibilidade curricular, que inclusive teve o despacho na UFSCar, em maio, né, sobre o reconhecimento dessa diferenciação curricular, tá? Diferenciação e acessibilidade curricular. Graças ao curso de medicina também, que a gente trabalhou junto com a SAAD, com a Prograde, etc. Eu não sei se eu que fico lendo o chat para ir respondendo, ou se alguém media. Desculpa. Posso te ajudar, professor Leonardo, é o FIR. Tem Tá joia, Fih? a professora Rosimeire que se inscreveu. Está lá atrás. Tá joia. Professora Rosimeire. Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Leonardo pela brilhante exposição dele. Eu acho que traz mais do que momentos de reflexão, também de orientações para a gente com esse alunado. E gostaria também de estender o agradecimento e parabenizar o Grupo GTI Acessibilidade, né, pelo trabalho, pela iniciativa, né, principalmente, e pelo trabalho que vem desenvolvendo até agora. Na sua fala, professor Leonardo, me chamou muito a atenção a questão do papel docente nesse processo, né, o quanto é importante, né, de nós docentes estarmos presentes nesse processo, e é um processo de inovação também, né? A pessoa com deficiência, ela já está dentro da universidade há um tempo, né? Provavelmente cada um de nós vai estar recebendo algum aluno com algum tipo de deficiência, e a importância da gente ir garantindo esse acesso e a apropriação do conteúdo com qualidade por esse estudante. E, diante da tua fala, me chama a atenção muito a questão da importância das nossas atitudes, né? Acho que estamos num momento de inovação em todas as direções, né? E olhar para a nossa prática pedagógica, desde o planejamento, né, até o momento de estar em sala de aula e concretizar isso tudo é muito importante. E acho que é interessante destacar o que você diz sobre até pequenos ajustes, né, que a gente faz em sala de aula, isso torna mais acessível o conteúdo para esses estudantes. Então, de forma geral, não tem muita questão, não, só no sentido de parabenizar vocês, parabenizar o professor Leonardo pela fala e destacar a questão da importância do nosso papel enquanto docente nesse processo de acesso, né, que é o direito deles, de acesso, mas, sobretudo, de apropriação desse conteúdo com qualidade. Vamos nos reinventando, né, e acho que a mudança da prática exige isso, né, e como direito é muito importante isso. Obrigada. Bom, eu que agradeço, professora Meire. A gente trabalha há bastante tempo, né, juntos, e para quem não sabe, a professora Meire
junto com a Eliana, com o Djalma, na época que o Djalma fazia parte da SAAD, e o Sandro, que está aqui presente, né, falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão e dos direitos da pessoa com deficiência, participaram da construção da política da SAAD, que precisa ser sempre revisitada para a gente pensar nessa questão dos direitos dessas diversidades, né? Então, é importante que a gente resgate as políticas institucionais, os documentos institucionais, mas que a gente consiga construir isso no âmbito dos nossos conselhos, dos NDEs, porque, às vezes, os docentes se sentem muito sozinhos, eles querem fazer, mas o coletivo, às vezes, cria barreiras. E é importante que essas demandas não sejam centralizadas entre docente e aluno, né, mas que sejam coletivizadas por uma decisão que seja deliberada coletivamente, e não que o professor se sinta desprotegido institucionalmente. Ah, será que se eu adequar desse jeito, se eu reduzir esse conteúdo, inserir um outro, será que eu não vou estar prejudicando o aluno? Será que eu não vou estar não formando o aluno do jeito que eu gostaria? Mas será que existe só uma forma de se formar um aluno numa profissão? Né? Enquanto as profissões são um leque de possibilidades de atuação profissional. Então, a gente está se deslocando, inclusive, na ressignificação da formação profissional, no âmbito da educação superior. Né? Aí eu não sei, a Ofir, eu não sei se eu olho. Tem uma outra pergunta aqui, professor, mas essa acho que eu consigo responder, que é da professora Silvia, né? Quando recebemos um estudante com necessidade de acessibilidade diferenciado, recebemos a informação da Prograde juntamente com a lista de matriculados. Eu acredito, eu estou até confirmando com o Augusto, que essa lista vai para a coordenação de curso. Acho que é isso, né, professor Leonardo? E ela... Pode falar. Isso e com a mediação da SAAD. A SAAD, no início, quando acontece o SISU existe uma banca de verificação, né, que procede com a validação da autodeclaração por meio de laudos, né, ainda a gente está nessa perspectiva arraigada na parte biomédica, sem considerar a questão socioeconômica, especificamente, mas o fiscal tem tido essa preocupação de atrelar a questão socioeconômica, a questão da deficiência em si, relacionada ao método, ao laudo, né? E a SAAD, ela reúne as matrículas deferidas para poder passar para as coordenações, né, dos cursos. Ela é responsável, junto com a Prograde, a mediar essa comunicação de informação. Não sei se eu fui claro, viu, gente? Aí a professora pergunta, né, no calendário, as disciplinas semestrais serão condensadas em 8 ou 16 semanas no EMP? Como você mostrou, são 3 blocos, né, na sua apresentação. De 8 semanas, bloco A, né, bloco B de 8 semanas, ou bloco C, que é o mais estendido. Isso. A intenção, está até nas diretrizes, né, por isso que eu falei que é muito novo, saiu essa resolução e que vai trazendo essas explicações a respeito desses blocos, né, e é interessante perceber que esses blocos podem ser planejados individualmente por docente, cooperativamente entre 2 docentes e até mesmo interdepartamental, de maneira interdepartamental. Então, nessas orientações da resolução, está trazendo isso, né? E também a questão das 8 semanas, não necessariamente a replicação do que seria feito lá no primeiro semestre, na disciplina A, por exemplo. Né? Eu dou uma disciplina que é contextos históricos, da educação e da educação especial. Eu não necessariamente tenho que pegar todo o conteúdo e enxugar para 8 semanas para poder passar. É pensar na saúde mental do estudante, é pensar numa atividade para não deixar de trazer uma atividade curricular, e a gente tem que lembrar sempre que é uma atividade emergencial e excepcional, né? Ela não vai se perpetuar por 3, 4 anos. É uma questão para a gente pensar no agora, a curto prazo, e a gente vai construindo o médio prazo para chegar em um momento, esperamos, mais breve possível, que saia
a vacina e tudo mais, né? Mas ano que vem, enfim. Não sei se eu também fui claro, gente, pode perguntar, viu? Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vocês me ouvem? Bom, assim, então, bom dia, né? Então, queria, né, então, cumprimentar, né, a todos, né, e dizer também, né, muito obrigada, né, pela presença. Né, queria um pouco contar, né, um pouco, né, mais assim, né, mais no sentido, né, então, de complementar a essa resposta, né, que o professor, né, Leonardo deu agora há pouco, sobre como, né, os estudantes chegam, né, para essas coordenações, né, e como que a gente fica sabendo, né, sobre eles. Então, assim, né, o que eu trago aqui, né, é um pouco, né, do que acontece via CAAP. Então, digamos que essa chegada dos estudantes, ela pode ter vários caminhos. Então, né, existem, né, estudantes que vão chegar via SAAD, e aí, né, e aí SAAD, né, encaminha, né, para CAAP, né, e aí, no caso, né, eu, né, e o Sandro, a gente conversa sobre o caso, chama, né, esse estudante, né, para conversar, né, e para saber quais as demandas que esse estudante tem, assim, então, com relação à aula, né, do que precisa, né, então, ser mudado, tudo mais. Há estudantes que chegam via CAAP, por exemplo, seja porque a coordenação de curso encaminhou, né, ou mesmo por demanda livre, né, então, né, é muito comum, né, que isso também, né, que isso também, né, ocorra. Então, de um estudante que soube o que é a CAAP, e aí, né, um outro colega, e aí vai lá, né, e nos procura. Então, né, o que acontece? Quando ele chega via CAAP, né, aí a gente faz, né, o caminho inverso. Aí eu converso com o Sandro, né, e aí a gente senta, né, com esse estudante, né, para saber quais são essas demandas deles. O que é sempre Eliana, cortou o seu áudio, travou o seu vídeo. Não sei se foi para todos. Tá travado. a gente, né, pensar que Agora sim. Entrei de novo, gente. Coisas, né, da tecnologia, né? Então, como eu estava, né, dizendo, é algo, então, que vai sempre muito, né, nessa questão de que pode ser que o estudante chegue por diferentes formas. Mas aí, assim, né, o que a nossa experiência tem, né, o que ela tem mostrado, né, isso, né, desde o trabalho que a gente já vinha, né, estão fazendo, e aí sempre, né, estão com a SAAD, né, nos diferentes momentos, desde quando, né, a professora, né, então, Rosimeire, né, estava, né, lá nessa, né, lá na coordenação, lá da SAAD, né, nessa parte, né, lá da acessibilidade, né, com o professor Leonardo também, enfim, são questões que a gente vai aprendendo junto com os estudantes. Então, não há uma fórmula mágica. O que a gente pode e deve sempre pensar? Há caminhos possíveis. Eles servem para todo mundo? Não. E aí, assim, o que a gente vai vendo, né, nesse percurso? É um caminho longo, é um caminho que ele é muito, né, muito pautado nessa questão da conversa sempre com o estudante. Então, não tem como a gente deduzir o que o estudante precisa se a gente não pergunta para ele. Então, acho que esse nosso, né, acho que a nossa busca constante tem que ser isso, que é dessa conversa individual com o estudante. E aí, por que eu vou frisar nesse momento a questão individual? O que serve para um estudante surdo pode não servir para outro.
A mesma coisa com o estudante cego, que serve para um, pode não servir para o outro. É lógico, a gente vai ter que pensar, e é importante que a gente pense, né, numa política macro, que consiga estar junto dos estudantes, dos professores e dos TAs. Mas sempre a gente vai ter que pensar que são situações individuais e que nenhum de nós tem, a gente não sabe muito como que trabalha com isso. Então, vai ser sempre nessa conversa, sempre buscando alguém que já teve alguma experiência com as situações e de principalmente buscar esse contato direto com o estudante, né? Então, as formas de chegada dos estudantes às coordenações são muito variadas. E aí também pode ser que um estudante chegue para a coordenação e aí a coordenação o encaminhe para a CAAP ou para os DEGs ou para a SAAD, né? Então, a gente não tem, digamos, que nesse momento, né, um caminho único. Penso que com a questão do portal, a gente vai conseguir melhorar esse fluxo, né, de informação. Vai tornar mais acessível, né, inclusive, né, para que os estudantes, para que os docentes, para que os TAs saibam sobre os serviços que existem, né? E aí já ser, né, direcionado de uma forma mais dinâmica para o setor que pode, né, fazer, né, nessa conversa com essa pessoa que está demandando alguma situação. Mas sempre é bom a gente pensar nisso, que, por exemplo, essa lista que a gente teve acesso dos estudantes autodeclarados com deficiência. E aí também é uma coisa que a gente tem conversado, né, bastante, né, no nosso GT, nas nossas reuniões, é de que a gente precisa lembrar que é uma autodeclaração, né? Acho que o Sandro sempre nos lembra muito isso, sobre isso, de que é uma autodeclaração. Então, não é alguém que vai falar que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. Então, é a pessoa que vai se autodeclarar. E aí a gente vai ter que entender que nem sempre esse percurso né, de auto na identificação, que ele vai ser tranquilo, enfim, né, então, para essa própria pessoa. Então, a gente tem uma lista, né, agora, que a gente até conseguiu, com vários, né, então, cruzamentos que a gente tem, SIM, DIGRA, SAAD, CAAP, DEGs, e aí a gente juntou tudo. E aí, né, inclusive, o próximo passo é de que, nessa comunicação com as coordenações, que as coordenações saibam quais são os estudantes né, que se então, declararam pessoas com deficiência. Não necessariamente esses estudantes autodeclarados com deficiência conseguiram, então, responder ao questionário que nós enviamos. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da coordenação ter acesso à lista, contudo, pode ser que a demanda que essa pessoa apresente não esteja, pode ser que a gente ainda não saiba qual é essa demanda dessa pessoa, porque ela pode não ter respondido ao questionário que foi encaminhado para essas pessoas dessa lista. Então, aí vai ser, né, o outro caminho também, que é de ir à busca dessa pessoa para ver se ela precisa se tem alguma demanda, né, que ela tenha, para que a gente tente, né, então, resolver. Era mais sobre essa questão, né, da lista que eu queria, né, então, complementar essa resposta, gente. Questão da Eliana, é importante também que os docentes, independente de o aluno ter autodeclarado, esse portal acessibilidade vai ser justamente para os docentes que identificarem algumas dificuldades pedagógicas, etc., também entrarem em contato, a partir do formulário que vai estar no portal acessibilidade. Então, vai ter o campo para docente, para técnico administrativo, para pessoas externas, porque às vezes tem empregadores que querem saber sobre como contratar estudantes que estão se formando, tem tudo isso que a gente tem que pensar. Então, o portal acessibilidade vai ter essa função de canalizar
as demandas específicas relacionadas às pessoas com deficiências, né, e acessibilidade, e aí a gente tem a questão da pessoa com deficiência, mas a gente também tem a questão das pessoas com dislexia, descalculia, etc., que não faz parte do grupo de pessoas com deficiências, mas que tem necessidades pedagógicas que a CAAP costuma atender bastante. Então, o portal Acessibilidade tem essa prerrogativa de ser um canal aberto para toda a comunidade acadêmica, inclusive a comunidade externa, né? Mas que, se não tiver um canal de comunicação único, as discussões coletivas, elas ficam pulverizadas e enfraquecidas, e às vezes demoram mais do que precisariam demorar. É mais nesse sentido. Tem mais uma parte da pergunta da professora Silvia. Os docentes devem ministrar 2 dessas disciplinas nesse calendário proposto? Eu não me entendi muito bem, né, porque não tem um número de disciplinas, né, tem para os alunos uma recomendação, né, que eles se inscrevam, mas para os docentes eu não vi essa recomendação. Isso, a recomendação, pelo menos que está sendo passado, né, e ainda está sendo discutido, que vai passar em conselho ainda, então não é nada definitivo. Mas a discussão é que as coordenações de curso estão fazendo levantamentos, primeiro passo, né, as coordenações de curso estão fazendo levantamento das disciplinas que têm a possibilidade de serem ofertadas à distância, para serem replanejadas no segundo momento. Mas esse planejamento vai ser dialogado, igual eu falei anteriormente, a respeito de, às vezes, uma disciplina vai ser ofertada por 2 docentes, ou interdepartamental, não necessariamente vai ser a disciplina curricular. Às vezes vai ser uma atividade disciplinar, né, mas que ela tem um caráter excepcional de 8 semanas, com a avaliação pensada ainda, não é definido, que vai ter nota, cada docente vai ter sua autonomia, e os cursos e as coordenações de curso que vão deliberar quais as disciplinas que vão lá para serem inseridas no SIGA. Então, é um passo por vez. Primeira coisa, seleção das disciplinas que prefere-se, né, recomenda-se que não sejam aquelas disciplinas que são pré-requisitos, né, mas que são aquelas que não são pré-requisitos, que é melhor para não, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, então é melhor a gente não desproteger os alunos nesse sentido, mas não estou falando que não é para ofertar disciplinas que sejam não, como é que fala, vinculadas, né, que eu acabei de falar. Pré-requisitos. Né? Não quer dizer que as disciplinas precisam não ser com pré-requisito. Vai depender do diálogo de cada conselho de curso, tá? E conselho departamental também. Então, não é algo pré-definido para todos. Igual eu estava discutindo com um grupo do SESC, que tem o caso do estágio, que é uma questão que precisa ser discutida. Então, o estágio da música está sofrendo muito nesse processo, porque a música depende dos campos de trabalho. E aí, como que vai fazer estágio? E aí está perdendo bolsa, tá perdendo. Então, assim, tem tudo isso que está impregnado na discussão, que são várias pequenas frentes que, somadas, elas envolvem na flexibilização, né, que está no termo, inclusive, e nas recomendações, e não obrigatoriedades. Então, respondendo, entre aspas, né, os docentes não são obrigados a ofertarem 2 ou 3 disciplinas. Isso vai ser dialogado por coordenação de curso e por coordenação conselho departamental, tá? Então, não é uma obrigação, no mínimo 2 disciplinas. Para os alunos, a gente está recomendando, porque são vários perfis, né, atividades de, no máximo, 3, no máximo, né? É um pouco isso. Não sei se eu respondi, se eu fui confuso, mas estou à disposição, e se alguém puder me corrigir ou complementar, fiquem à vontade. Acho que está bastante claro, Leonardo. E tem uma pergunta aqui da professora Naja, que ela gostaria de saber como foi feito o levantamento das demandas dentro dos cursos. Essa pergunta eu passo para a Eliana, não sei se ela está online, porque eu acho que caiu aqui, mas basicamente
o Sandro disponibilizou a lista, se eu não estiver enganado, né? Disponibilizou a lista que chegou na SAAD, então foi com a lista da SAAD, da CAAP, né? E foram listas dos alunos que já procuraram para poder já identificar a demanda, porque presumiu-se que, porque demandou uma questão de, se a gente disponibilizasse para todas as coordenações, demandaria muito tempo para poder reunir as respostas, então a gente considerou quem já procurou esses serviços ou se autodeclarou. Mas eu não sei se eu estou passando a informação exata, correta, a Eliana pode falar melhor, em relação a essa coleta. O microfone. Oi, pessoal, posso explicar um pouco como que a gente fez essa questão, então, da coleta. Bom, acho que primeiro, né, acho que até para complementar o que eu tinha, né, indicado antes sobre a questão da nossa lista, né, então, digamos que hoje a gente tem uma lista, com todas as aspas aí, tá, gente, fechada, e aí por que com todas as aspas? Porque ela vai ser flutuante, né? Porque pode ser que alguém, por exemplo, amanhã, sei lá, encaminhe, né, algum e-mail para a gente solicitando alguma coisa. Pode ser que essa pessoa não esteja lá na lista. Então, né, o primeiro passo, quando a gente pensou, né, na questão, né, do questionário, era primeiro, né, da gente pensar né, no que o estudante não tinha enquanto condição para poder cursar essas atividades que vão ser, né, oferecidas, né, agora, né, nesse período, né, da ENF. Eu lembro que nesse momento, né, quando a gente, né, discutia sobre quais questões fariam parte, então, basicamente, a gente tentou centralizar né, em alguns aspectos, e aí, né, quais são eles? Na questão, né, de estrutura em si, então, né, ou seja, né, o que o estudante não tinha enquanto computador, sei lá, né, algum tipo então, lá de programa, né, equipamento que pudesse, que fizesse com que ele tivesse acesso às aulas, por exemplo. Uma outra questão também era com relação, estava muito ligado, né, à questão, né, da própria deficiência. Então, por exemplo, se era uma pessoa surda, se era uma pessoa cega, e aí, como o Léo colocou agora há pouco, não somente a questão da deficiência em si, mas também, né, pessoas então, que apresentem, né, algum transtorno, né, de déficit, né, de atenção, tudo mais, que tenha laudo, porque, por exemplo, existem casos que as pessoas, elas têm uma desconfiança que elas possuem, né, um funcionamento, né, diferente, mas que não tem um laudo. Então, né, uma questão que a gente frisou bem era que se fosse alguém que tivesse realmente, né, uma comprovação né, desse transtorno. Então, era saber o que a pessoa precisava enquanto material, né, seja ele mesa, cadeira, né, especial, computador, acesso na internet, e também essa outra parte, né, que a gente, né, coloca mais como nós citamos lá de atitude, né? Então, por exemplo, sei lá, né, eu consigo, né, entender quando a aula é síncrona, isso é uma dificuldade para mim, não é? Então, foi muito pautado nessa questão do que o estudante não tinha, porque assim, né, o que os estudantes já conseguem, basicamente a gente já sabe, né, e também não seria naquele momento um ponto, né, uma questão, né, mais pontual, né, no caso. E aí também tinha essa coisa assim, de tentar ser o mais objetivo possível na pergunta, porque, por exemplo, dessas demandas, né, que estão indicadas, né, lá no questionário, agora a gente parte para um outro ponto, que é de saber o que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente tem, né, algum programa, né, especializado para pessoas surdas. A gente tem já algum programa que é especializado para pessoas cegas? Ou a gente não tem, então a gente vai ter que comprar. E aí, então, da gente saber exatamente o que a pessoa precisava. Nas questões fechadas, isso fica muito nítido, né? Então, tem a questão do PDF, a questão de como que é esse acesso, né, à internet,
de coisas assim, né, mais técnicas, né, digamos assim, orts e mouse, né, especializado, tudo mais. E, por outro lado, tem as questões que elas seriam mais subjetivas, né, digamos assim, que se deram por meio das questões abertas. Ainda que elas tenham esse viés subjetivo, e aí essa subjetividade era mesmo para que a gente soubesse o que os estudantes pensavam sobre aquelas questões, né? Então, por exemplo, os estudantes indicam essas demandas de que é necessário ter paciência, que os docentes tenham paciência. Por outro lado, também é lógico, a gente entende que a paciência dos dois lados, né? Porque é algo muito novo. Então, foram questões voltadas né, para esse sentido, de que a gente tivesse algo bem material do que se precisava, né? Em termos de compra, e também, por outro lado, em termos, né, de atitudes. A professora Nádia está perguntando se esse questionário atingiu todos os cursos. Então, professora, aí é o seguinte, o questionário foi encaminhado, como a gente já mencionou, por os estudantes daquela lista, né, que a gente tem acesso. Nem todos os cursos possuem, pelo menos não que a gente saiba até então, porque, como eu disse, é um número, é um dado flutuante, né? Nem todo curso possui estudantes com alguma deficiência. Então, assim, o que a gente pode hoje dizer? Que os estudantes que tiveram acesso ao questionário são os da lista. Todos responderam? Não. Então, fica nisso, entendeu? Assim, de que nem todo mundo respondeu, o que é algo, né, que acontece, né, com todos, né, com todos esses questionários, né, que a gente, né, encaminha, seja para discente, seja para docente. Mas aí o que a gente pode perceber? Que todo centro vai ter estudante, né, que tenha, né, alguma necessidade, né, educativa especial. É isso que a gente pode dizer. Não sei se isso responde a sua pergunta. Tem uma outra questão aqui no chat, não sei se, né, se a gente conseguiu responder. Uma situação, uma professora Ana Cláudia Lessinger, né? Sim. Uhum. Ela colocou uma situação que passou rapidamente na fala do professor Leonardo, foi sobre planejar a aula para os alunos coletivamente e não para o estudante com deficiência ou necessidades especiais. Como fazer isso? Como evitar a exposição do estudante? Uhum. Essa pergunta, ela é recorrente, né? Ela é recorrente e importante. Ela é recorrente tanto na educação básica quanto na educação superior, que agora tem sido mais evidenciado isso. O planejamento, né? Ele pode ser feito, o planejamento inicial, ele pode ser feito, né? Nossa, por exemplo, eu estou sozinho, eu vou pensar o que eu penso para essa disciplina, tudo bem, certo? Mas com a perspectiva de que que esse planejamento vai ser flexível a partir do momento que eu encontro a turma, porque cada semestre o cenário é diferente, cada turma tem suas especificidades, e está num momento diferente, né? Às vezes a mesma turma que eu dei aula no semestre passado não está no mesmo funcionamento nesse semestre, então já tem outra dinâmica, né? As relações interpessoais entre os alunos, então tem tudo isso que a gente tem que perceber. Então, não necessariamente a gente vai centrar o planejamento no estudante com deficiência. O que eu quis dizer foi que o planejamento é da disciplina para um aluno que pode ou não ter deficiência, e quando esse planejamento ele passa a ser aplicado, antes de ele ser efetivamente aplicado, ele precisa ser apresentado. É o que a gente faz sempre na primeira semana, né? A gente apresenta, pergunta se tem alguma dúvida e tal. Geralmente ninguém fala nada. Mas aí cabe a nós reforçar e falar, olha, gente, eu estou com necessidade de saber se vocês... Desculpa, gente, o interfone. Tá tocando aí? Enfim. Só um minutinho, tá?
Tá vendo? Eu tô de calça jeans, não tô de bermuda, tô brincando. Então, assim, eu só gostaria de saber, assim, ó, de falar assim, o planejamento em si, ele demanda, quando é aplicado, né, ele acaba sendo flexibilizado a partir do diálogo com os alunos. Ah, mas é o docente que tem que saber, aí vem aquela questão tradicionalista, né? É o docente que tem que saber o que tem que ser ensinado, beleza? Mas enquanto conteúdo mínimo para poder ser aplicado, mínimo e máximo, quero dizer, né? Para poder, quando aplicar, saber que pode ser que tenha alunos que tenham dificuldades em algumas situações. Por exemplo, na engenharia da computação, tem uma disciplina que é de layout de software, layout de site. Esse layout de site, ele, às vezes, tem um aluno que é cego, né? E como que uma pessoa vai entender a cor se é cego? Então, existe linguagens tecnológicas, né, do ambiente, que são codificações. O aluno não vai falar que aquela cor, ela é amarela, ela não vai, o aluno não vai compreender que a cor é amarela, olhando a cor amarela. Mas ele vai codificar a cor amarela para produzir um layout com a cor amarela. Estou dando um exemplo simples assim, entre aspas, mas, por exemplo, na medicina, se uma pessoa não tem os dois braços, vou dar esse exemplo, e precisa fazer algum procedimento cirúrgico, será que ela precisa realizar o procedimento cirúrgico para se tornar médica ou médico? Ou será que precisa compreender que o procedimento cirúrgico consiste em, nessa situação, e saber descrever esse procedimento? Estou dando um exemplo para dizer que não cabe ao curso dizer que o aluno não pode fazer aquela disciplina, mas cabe ao curso pensar em como ensinar diferentemente aquela disciplina. E muitas vezes, os outros colegas que não têm deficiência, eles vão desfrutar positivamente dessa variação de se proceder num mesmo conhecimento. Então, eu posso, às vezes eu sei executar, mas eu não sei descrever o processo, enquanto o outro sabe descrever o processo, mas não sabe executar, ou não consegue, por condições, executar. Mas uma coisa não exclui a outra, ou seja, o profissional, ele tem que ser, a concepção do que é profissional precisa ser mais discutido, inclusive, junto aos conselhos de profissão regionais e nacionais, né? Aí fala, como não expor o estudante? Nem sempre o aluno vai se autodeclarar com aquela necessidade. Outro exemplo, uma vez eu fui dar aula e uma aluna no final da aula falou para mim que ela estava perdendo a audição. E a audição é algo que a gente não percebe que a pessoa não está ouvindo. Então, cabe a minha atitude de sempre, eu já vou conceber para mim que eu vou sempre falar olhando para a câmera. Agora, né? Eu não vou falar olhando para cá, né? Ou para lá. Eu vou olhar mais para a câmera. Chiclete. Eu vou falar usando chiclete. A pessoa que faz leitura labial, ela não vai necessariamente ficar olhando o que você está falando, ela vai ficar olhando o chiclete, infelizmente. Então, cabe a minha atitude tirar o chiclete. Estou dando esse exemplo simples, mas é só para compreender que às vezes está muito mais atrelado à atitude e que não necessariamente você precisa expor uma pessoa com deficiência. Olha, você que tem essa dificuldade, você pode dizer, olha, aos alunos que têm alguma dificuldade, entre em privado comigo, conversa comigo, que vamos pensar junto, porque a gente ressignifica para todo mundo de alguma forma, dentro do possível. O que foi específico para você, leitor de tela e etc., não implica especificamente no planejamento da disciplina em si. Implica em práticas, estratégias para quebrar o PDF, para o aluno conseguir ler, contactar a secretaria do TIUSP para poder disponibilizar um tradutor intérprete. A gente está pensando na possibilidade de monitorias, tutorias, né, de bolsas de treinamento. Então, tudo isso, a gente não tem ainda clareza de todas essas esferas, mas os apoios, igual a professora Rosalina fez a CIEP, com 400 e tantos inscritos, e teve 17 monitores que deram apoio no processo de adequação. Então, não é o docente que vai ter que fazer tudo. Adequar, planejar, ensinar, etc.
se não tiver uma equipe, quando tem essas situações específicas, uma pequena equipe, né? Por isso que o canal do Portal Acessibilidade está sendo pensado para isso, para ser um canal mais rápido para poder o docente também falar, olha, eu percebi essa situação, não sei como proceder. A CAP tem experiência, a SAAD tem experiência, então é nesse processo, tá? Não sei se eu também respondi, viu, professora Ana Cláudia? Tem uma pergunta agora da professora Débora, que gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Bom dia, gente, tudo bom? Obrigada, viu, pelas explicações de hoje, foram muito importantes mesmo. E óbvio, né, que fica deixando a gente incomodado aqui. Então, eu estou na coordenação do curso de terapia ocupacional, e aí, enquanto você foi falando, até fui fazendo algumas buscas aqui nos e-mails, porque eu acabei assumindo essa coordenação agora no início do ano, então é algo mais novo para mim, né? E aí, nós recebemos pela coordenação o pedido de que a gente repassasse para os alunos, que eles pudessem responder os questionários que vocês trabalharam. E aí, eu fiquei pensando se essa informação, de algum jeito, vai retornar para os cursos individualmente, para a gente também conseguir ver o que eles levantaram, ou se a gente precisaria fazer um outro levantamento. Quer dizer, provavelmente a gente tem outros levantamentos para fazer, sim, mas talvez com outras questões que complementem o que vocês trouxeram, né? Uhum. Porque acho que isso ajuda a gente a se instrumentalizar, já identificar exatamente para quais, em que lugares, quais são essas deficiências. Até onde a gente sabe, as maiores necessidades estão mais ligadas às questões cognitivas ali, de alguns alunos que já trouxeram para a gente, do que propriamente física, né? E aí, na questão dos físicos também, eu não sei se existe alguma programação, é outra dúvida que eu tenho, se tem alguma programação de acesso a recursos materiais, não sei se vocês têm alguma questão de verba nesse sentido. Acho que é isso, né? Agradecer, parabenizar vocês pela apresentação também. Bom, eu que agradeço, professora Débora. Não sei se eu vou responder tudo, aí eu peço para a professora Eliana também me complementar, caso eu não consiga responder especificamente sobre essa questão, mas a intenção é que as coordenações, essas respostas, elas podem ser acessadas pela coordenação, né, porque não serão divulgadas nas pormenoridades, por questões éticas, né, mas esses questionários, eles podem, quando contactado diretamente, olha, no curso de educação de terapia ocupacional, quais foram as demandas? Sou coordenadora, né, então você poderá ter acesso para saber qual o melhor caminho para expor essa necessidade, né? No caso, junto ao docente diretamente, se é via conselho, dependendo da demanda, depende de cada curso, e isso com relação ao acesso, tá? A essas informações. A outra questão relacionada aos equipamentos, né, e tudo mais, se necessário para a questão física, a gente tem trabalhado com a engenharia de produção, que tem um laboratório de ergonomia. Então, a gente está, e também a Prograde está sondando, né, para poder, igual a Eliana falou, para comprar equipamentos necessários, quando necessário mesmo, né, para a questão de ergonomia, enfim, tecnologia assistiva em geral, né, mas a gente também tem percebido que muitas coisas têm sido feitas muito por meio de projetos de extensão e de pesquisa. Então, eu até convido, né, a comunidade acadêmica a pensarem em projetos que sejam a médio prazo, porque o que a gente sente falta? De uma inter-relação mais direta entre a USE, os cursos e o território externo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente construir isso a curto, médio e longo prazo, um planejamento, mas para isso, eu acredito que só a gestão, entre aspas, esse só, né, muita sobrecarga para a gestão. Então, eu acho que é o papel nosso, né, tentar trazer, por meio de projetos de pesquisa e extensão, essas demandas, mas sem que a instituição como um todo
deixe de se responsabilizar pelos encaminhamentos, né? É uma questão, assim, coletiva, e cooperativa, e não delegar para os cursos, para eles simplesmente responderem essa demanda se virando, vamos dizer assim. E eu vejo essa abertura na Prograde, professor Miro, a professora Cláudia, a Eliana, a Alfir, o pessoal todo que está nessas divisões, né, da reitoria, tem se mostrado muito abertos, né, com relação a estudar cada demanda, igual na medicina, uma demanda chegou e a gente foi discutir, foi para a Procuradoria Federal, da Procuradoria Federal, voltou para o Fiscar com um retorno que deu mais segurança para a gente dar o próximo passo. Então, essa articulação é fundamental, né? Mas só a gestão, igual você falou, coordenadora, é a coordenação que vai ter que responder, né? Então, é importante essa ponte com a gestão institucional, para pensar num planejamento, inclusive com coisas que já possam ter na instituição, né? Não sei se eu... Queria só complementar um pouquinho, Léo, sua resposta, de que, assim, pode ser que nesse momento muitas pessoas tenham dúvida, né, até com relação, né, ao que é, né, o GT, e aí, né, até por conta, né, dessa fala, né, da professora Débora, pode ser que se pense que o GT tem tem um orçamento, que tem verba. Não, gente, GT nenhum, bom, pelo menos até onde eu saiba, né, GT nenhum tem, né, essa coisa, né, de ter verba e tudo mais. Mas, assim, né, todas essas demandas, né, que foram postas pelos estudantes, e que são de coisas que vão precisar serem compradas, elas vão ser encaminhadas, né, assim, então, para a gestão mesmo, né, então, para que a gestão faça a compra. E aí é sempre bom a gente lembrar de que os tempos de pedido e os tempos, né, de realmente compra, nem sempre eles caminham juntos, né? A gente sabe que às vezes atrasa, tudo mais. A gente não sabe como que vai ficar, né, a questão, né, lá do orçamento, tudo mais. Mas algo que é fundamental, que a gente tem em mente, é que não é algo individual de um professor, de uma pedagoga, de uma pró-reitoria. Essas questões que a gente está discutindo hoje, né, e que se colocam nos documentos, é uma questão de política institucional. E aí, política institucional demanda verba, sim, demanda verba para que a gente tenha essa possibilidade de compra, né, desses equipamentos, para que a gente tenha recursos humanos, porque, por exemplo, né, quando a gente, né, traz esses dados de quantos estudantes, né, estão com deficiência estão por curso a gente tem, ou por campus, não é possível que a gente imagine que uma pedagoga vai dar conta, que o Sandro lá na SAAD sozinho vai dar conta, que vocês, enquanto docentes, sozinhos vão dar conta. Então, por isso, vai ter sempre essa questão da pressão, sim, de que é necessário que a gente tenha condições, né, de trabalho, e é necessário porque é uma questão que é do nosso trabalho e também é um direito do estudante ter acesso né, a essas condições para que ele se desenvolva, para que ele estude e para que ele se forme. Então, quando a gente coloca essas questões, né, do que são as demandas, é sempre necessário a gente ter isso em mente, de que sempre a gente vai ter que fazer, né, essa pressão. E aí, outra coisa, né, que a professora Débora coloca sobre se as coordenações vão ter acesso. Eu acho que, como são dados que a gente coletou, né, a gente pode encaminhar para as coordenações, nesse primeiro momento, sem indicar quais são os estudantes. E aí, por que nesse momento não? Porque uma coisa que a gente sempre costuma fazer, pelo menos nós estamos lá no trabalho, né, lá da CAAP, algo que eu sempre procuro fazer, né, enquanto nós estamos pedagoga, né, que realiza, né, esse trabalho, que é de perguntar para o estudante se ele quer que a coordenação saiba. Porque, assim, são questões que elas são delicadas.
Então, e aí sempre fica, né, aquele jogo tênue mesmo, é uma linha muito tênue, né, assim, de que, eu tenho uma demanda, mas eu não quero me expor porque isso pode, né, me causar algum tipo de sofrimento. E aí o que a gente também tem que sempre considerar? Que, via de regra, as pessoas com deficiência, desde o ensino infantil, né, desde, né, lá da creche, em alguns momentos elas foram expostas. E aí pensa, gente, da educação infantil até chegar no, né, agora, né, assim, né, nos cursos, né, de graduação, a pessoa pode ter passado por diferentes situações que não são nem um pouco boas, ou que não foram nem um pouco boas. Então, às vezes, fica essa coisa de que, eu não vou falar porque eu não sei como a outra pessoa também reage. Então, sempre é necessário ter essa conversa com o estudante para a gente saber se ele quer que a coordenação saiba, né, da sua demanda, por exemplo. E aí, quando esse estudante concorda, não, eu quero que o meu caso seja, né, então, levado, né, para a coordenação de curso e tudo mais. Aí a gente faz o contato com a coordenação de curso, né, aí a gente conversa sobre o caso. A gente já teve algumas experiências, e que foram muito boas, né, inclusive, de que a gente fez a conversa com a coordenação de curso, né, em um primeiro momento. Primeiro conversou com o estudante falou que ok, né, conversar, né, com a coordenação, fez a conversa com a coordenação, e depois a gente fez uma conversa com o conselho de curso, que era para, né, a gente, né, então, discutir aquela situação daquele estudante que estava tendo aula com alguns professores naquele semestre, mas que teriam aula com outros depois. Então, assim, são caminhos possíveis. Vai servir para todo mundo? Não, porque vai ter que ser construído individualmente mesmo, né? Então, é o caminho individual do estudante, mas é o coletivo da gente pensando nessa construção. Mas eu acho que a gente pode depois, né, disponibilizar esses dados. Eles estão, né, inclusive, né, disponíveis, né, lá no documento, né, lá do planejamento, né, lá do GT Planejamento, que agora se torna, né, uma normativa, mas acho que sem problemas da gente encaminhar o que são os dados gerais, sem, nesse momento, passar quem são os estudantes, até por uma questão que a gente ainda não conversou com eles, né? E inclusive também é importante também que se frise isso. Lá no questionário, a gente colocou, né, que seria, que não seriam divulgados os dados para outros fins, né, como se tratava, né, de um questionário que colocaria, né, que até poderia colocar alguém em alguma situação, né, lá à disposição. Mas depois a gente pode encaminhar, sim. É isso. Pessoal, eu vou interromper um pouquinho, só a título mesmo de organização do tempo. A gente já está se aproximando do tempo que a gente estipula, né, que é até o meio-dia. Lógico que tendo mais algumas questões que foram feitas, né, a gente pode encaminhar para o fechamento das inscrições e abrir um tempinho aí para o fechamento do GT, né, pelos membros do GT. Tudo bem para vocês? Só para a gente respeitar um pouco o tempo da live, tá certo? Sim, Bom, tá certo, tá. Eu finalizo meio que agradecendo mesmo, né? O trabalho eu aprendi muito dialogando com gente de tantas áreas diferentes de conhecimento. Eu aconselho a todos, né, pensarem na questão da gestão democrática, né, que a Eliana falou sobre pensar sempre, né, quando a Débora perguntou sobre a questão dos docentes não fazerem as coisas sozinhos, né? A gestão democrática envolve tanto a questão macro da instituição, mas também é importante que tudo seja levado, sempre na medida do possível, aos conselhos de graduação. Porque, às vezes, parece que é um assunto individual do docente por ter se sensibilizado, mas essa é uma responsabilidade coletiva. E é um direito individual do sujeito com deficiência, mas também é uma questão coletiva e que a gente tem que preocupar também com a questão de saúde mental dos docentes, dos estudantes, dos técnicos administrativos, né? Nesse processo de planejamento serve inclusive para isso, de diálogo.
Agradeço muito, muito a vocês, e foi um prazer trabalhar com todo o grupo, e a gente vai continuar trabalhando sempre juntos, né? Mas, da minha fala, que eu tenho para dizer, é isso. Obrigado, Esther, pela condução. Bom, gente, né, obrigada também, né, por essa chance dessa conversa, né, desse diálogo. Acho que isso é o que é sempre muito importante, né, da gente conversar para conseguir chegar a alguma ação. Então, a gente vai errar? Vai, a gente vai errar. A gente vai acertar? Vai acertar também. Mas sempre vai ser esse caminho da gente estar em diálogo constante, tentando da gente quebrar algumas ideias, né, acho que pré-concebidas que a gente tem. É um processo que ele é de muita aprendizagem ao longo desses anos, né, que eu estou nesse trabalho, né, de acompanhamento, né, pedagógico dos estudantes com deficiência. Eu aprendo cada vez mais. Ignoro um monte de coisa ainda, sei que não sei de um monte de coisas, mas que bom que eu não sei de várias coisas, porque isso me põe nesse movimento, né, de buscar entender, de buscar essas outras, né, são perspectivas, né, e de aprender sempre. O trabalho no GT, eu sempre falo, já falei, né, um pouco com outras pessoas, né, de que tem sido uma experiência ótima. É um GT que, desde o começo que a Esther falou, acho que foi bem isso mesmo. As coisas elas estão acontecendo de uma forma rápida, né, ela é rápida, mas ela não ela é um rápido, mas não é sem cuidado. É um rápido, né, então, que é com planejamento, é com cuidado, é de idas e vindas, e eu tenho, né, foi uma ótima oportunidade, está sendo uma ótima, né, oportunidade fazer parte, né, desse GT. Bom, então, né, agradeço a todos vocês pela participação, pelas perguntas também. Se vocês ainda tiverem algumas questões, vocês podem encaminhar. Acho que a gente vai, né, continuar, né, nesse trabalho, né, do GT, e nesse trabalho dessa comunicação também com todos, né. Obrigada, Esther, aí pela sua, né, condução, pelas dicas aí de sempre, você que é a nossa especialista em lives agora, né. Aí a Ofir também, eu nem... E a Ofir. Obrigado, viu? Sim, a Ofir aí que ficou, né, na condução, né, das questões aí. Bom, muito obrigada, viu, gente, pela presença, e sigamos, né? Também agradeço a oportunidade, obrigada a todos. Bom, eu penso, acompanhar a live de vocês foi, assim, atender as expectativas, né? Porque, como a Eliana falou, é uma equipe, o GTI é constituído por uma equipe que pensa rápido, que produz, não é? E, com certeza, é uma equipe muito cuidadosa, porque são pessoas de altíssimo comprometimento com a instituição, que sabem do que estão falando, não é? E, assim, a instituição tem a ganhar mesmo com o GTI trabalhando, né, com o GTI sobre acessibilidade, com o trabalho que vocês realizam, e deixo os parabéns, porque é uma equipe que a gente chama de alta performance. Então, é muito gostoso acompanhar as discussões de vocês, acompanhar o trabalho que vocês realizam, que é bastante primoroso, gente. Parabéns mesmo para essa equipe, e no que eu puder contribuir, tá bom? Eu estou também à disposição, tá certo? Então, a gente vai já caminhando para o encerramento. Pode ser que tenha outras questões que surjam, mas o professor Leonardo deixou aí um e-mail, né, de contato para que vocês façam as perguntas, tirem as dúvidas. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente pergunta, né? A gente pergunta para aqueles que sabem um pouquinho mais que a gente, não é? Então, acho que essa é tem que ser a nossa postura, e a postura que a gente recomenda. Se alguém puder colocar mais uma vez aí só o e-mail, né, que vocês estão recebendo essas questões para o diálogo, né? Se quiserem escutar mais, saber mais sobre também, que a gente possa pensar em mais momentos como esse, estamos aí à disposição, tá bom? Eu agradeço a presença o e-mail é portal.acessibilidade@ufscar.br. Ótimo, Leonardo. Então tá aí, gente. Então a gente encerra mais uma live, né? Encerramos essa série de lives, e em agosto teremos outras atividades com vocês, tá bom?
Um abraço a todos e até nos veremos em outros espaços. Keika. Tchau, tchau. Tchau, hein, Keika. Tchau, gente. Léo, que prazer! Saudade. Só assim para a gente se encontrar. Pois é, ué. Muito obrigada, excelente live. Obrigada por compartilhar, trazer reflexões tão importantes. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Keika. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau para a Rose também, que esteve aí com a gente. Obrigada pela participação. Lá de Londrina. Beijo. Eu que agradeço, Esther. Até. Tchau, tchau. Tchau. Esther, só